Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas? De nossa parte, graças a Deus, temos conseguido uma boa recuperação da nossa cirurgia. Esse final de semana já retomamos as nossas palestras. Vamos continuar, essa semana estaremos em Santos na quarta-feira. É sempre muito bom reencontrar amigos e reencontrar a nossa função. A função que mais nos realiza, a função que mais nos coloca no nosso lugar. Lutzenberger, um ex-secretário nacional de meio ambiente, possuía uma definição fantástica para lixo que nos ajuda a pensar sobre felicidade. Para quem tem consciência ambiental, a definição de lixo não é tão óbvia quanto para o consumista materialista. E Lutzenberger deu uma excelente definição para lixo. Lixo é alguma coisa fora do lugar. Uma ferramenta para aviões apresentada para um cozinheiro, mesmo para um chefe de cozinha, será de pouca utilidade, nenhuma utilidade, e ele precisará se desfazer dela. Uma roupa de mergulho para alguém que esteja fazendo uma escalada precisará ser jogada fora. Mesmo que seja caríssima, mesmo que seja conceituadíssima, valiosa para diversos círculos, será sem valor para outros. Alguma coisa fora do lugar torna-se lixo. Por oposição, podemos, com lucidez, com simplicidade, é maravilhoso como a lucidez e a simplicidade são irmãs, ao contrário do que a presunção estabelece. Na presunção, são mais sábios aqueles que usam termos mais complicados, raciocínios longos, oferecem dificuldade na compreensão, porque assim mitificam o seu saber. Todos os verdadeiros sábios foram simples. O próprio Cáritas, o espírito Cáritas que orientou a prece de Cáritas, que transmitiu a prece, depois de pedir 1000 coisas para 1000 situações especiais ligadas à vida humana, seu último pedido é: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a imagem de Deus. Simplicidade é uma grande conquista da alma. Sem prejuízo, ao contrário, com essa atitude de simplicidade é que buscamos o conhecimento do que é fora de nós, relacionando esse conhecimento sempre ao autoconhecimento. O que está fora é como o que está dentro, o que está embaixo é como o que está no alto. E buscamos também a prática do bem, a prática de sermos úteis, sem grandes complicações, ao contrário, na simplicidade.
vimos estudando, é preciso contextualizar a pergunta de hoje. Vimos estudando a questão da loucura, vendo que nas respostas às questões anteriores de O Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, os espíritos superiores que respondiam a Kardec, falavam de certos tipos de transtorno mental, certos tipos de loucura que têm origem em limitações do corpo físico. Era dessas loucuras que os espíritos falaram, e é dessa loucura que se fala hoje, que estudaremos a questão número 376 do nosso fabuloso O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: por que algumas vezes a loucura leva o homem ao suicídio? E a resposta vem assim: o espírito sofre com o constrangimento a que está submetido e com a impossibilidade de se manifestar livremente. Dizíamos antes que certas deficiências físicas, certas deficiências mentais, a loucura, especialmente quando tem como causa limitações físicas, elas funcionam para o espírito como uma prisão dentro de si mesmo. Um constrangimento só comparável com uma roupa extremamente inadequada, apertada, incômoda, com o agravante de que seria uma roupa da qual não conseguimos nos livrar. E esse é o ponto que é trabalhado na questão. Voltamos à questão: porque algumas vezes a loucura leva o homem ao suicídio. E a resposta vem: o espírito sofre com o constrangimento a que está submetido e com a impossibilidade de se manifestar livremente. Assim, procura na morte um meio de se libertar de um corpo físico deficiente. Resolvemos estudar essa pergunta e essa resposta, apesar de tão simples, sozinha hoje, porque ela nos abre um amplo leque. Em primeiro lugar, por tratar desse tema tão importante, já que nós estamos no meio de uma pandemia de depressão e de suicídio. E em segundo, por trazer um aspecto pouco comentado sobre o suicídio. O suicídio causado por uma insatisfação, por um inconformismo da criatura em relação ao seu corpo. Então, de alguma forma, o espírito sabe ou intui que as suas limitações, que os seus problemas, que a sua angústia está ligada ao seu corpo. E sabendo disso, ele atenta contra o seu corpo. Ele tenta eliminar o vínculo, os grilhões, as algemas que o prendem ao corpo físico. Parece absolutamente lógico
Em alguns casos, parece ao próprio espírito absolutamente urgente. E é assim que ele chega ao suicídio. No comentário, na nossa reflexão, é importante expandir a questão para além da loucura, porque se sim, há loucuras determinadas por limitações ao corpo físico, impostas como provas ou expiações ao espírito reencarnante, há também inúmeras outras limitações físicas que levam ou podem levar o espírito a esse tipo de insatisfação abordada na questão, que leva ao suicídio. Fraqueza. A vivência da fraqueza física num espírito que idolatrou o corpo em muitas vidas, a ponto de inchá-lo, exagerá-lo, hipertrofiá-lo com músculos, com aditivos, abreviando a própria vida. Suponhamos que um espírito que fez isso, que se viciou na busca pelo corpo forte, pela imposição de um corpo grande e forte, tenha sido trazido a ele para essa vida a necessidade de viver num corpo fraco, num corpo débil. Isso pode, é claro, tende, é claro, a gerar um forte incômodo para esse espírito. Assim como que outros problemas podemos imaginar ligados ao corpo? A feiura, a inadequação aos padrões de beleza do seu tempo. Novamente, haverá espíritos, sempre houve, ainda existem, que se obcecam, se auto-obcecam pela busca, pelo atendimento ao padrão de beleza dominante. Assim como não são poucos os que buscam a força, a imposição dos músculos em todos os tempos e hoje também, a busca pelos padrões de beleza também sempre aconteceu e hoje também. E para um espírito que se acostumou a essa busca, que se obcecou nessa busca, reencarnar com um corpo, receber um corpo completamente diverso aos padrões de beleza dominantes, pode ser visto como uma tortura, como uma opressão insuportável. Mesmo sendo, tanto num caso quanto no outro, remédio, o doente rebelde pode ver esse remédio como um veneno. Não aceitá-lo e não se curar. Que outro problema pode haver de insatisfação, de frustração de um espírito frente ao corpo que receber? Além da fraqueza, além do não atendimento aos padrões de beleza, a doença que
se encaixa na pergunta de Kardec, no contexto que temos estudado, mas abrangendo não apenas a doença mental, como a doença física. E as doenças físicas podem limitar de inúmeras formas a vida de um espírito, a reencarnação de um espírito. E essa limitação, novamente, pode parecer a alguns espíritos insuportável. E ele buscar a morte. Como doenças, busca da beleza e busca da força abrangem hoje, como abrangeram sempre, difícil dizer se mais ou menos, mas uma grande parte da humanidade, é importante considerar essa situação nesse contexto de pandemia da depressão e do suicídio. Então é importante considerarmos que o corpo, principal elo de ligação com nossos ancestrais animais, é o grande impulsionador da nossa herança animal, o instinto de sobrevivência. O corpo nos pede, o corpo nos clama pela sobrevivência. Nos induz a medos, a comportamentos preventivos, reflexos instintivos de defesa, de manutenção da vida. É natural que assim seja. Para um espírito se aventurar a atentar contra o corpo, a subverter a força do instinto, a força de conservação que todos trazemos, precisa estar vivendo um intenso sofrimento, uma angústia muito grande. Então é preciso entender a decisão dos suicidas, ainda que sem justificar. Compreender que não é fácil estar encarcerado dentro do próprio corpo. Por outro lado, todos nós, vimos falando em outros momentos desses nossos estudos, todos nós, ao reencarnar, passamos por um processo de planejamento que abrange os diferentes aspectos da vida, inclusive o do corpo. Falamos também que a média dos espíritos participa ativamente do seu processo de planejamento, mas quanto mais consciente ele for. Totalmente quando for um espírito muito elevado, medianamente quando ele for mediano, e só não participando em casos extremos de reencarnação compulsória, obrigatória, onde o espírito, contra a sua vontade, é trazido para a carne. Mesmo nessas situações, porém, ele é informado das linhas gerais do seu planejamento reencarnatório e das razões pelas quais os instrutores trouxeram cada fator determinante da sua vida, inclusive o corpo. Então fica a pergunta se ele já sabia, se lhe foi explicado por que a rebeldia, por que a desistência. Não é?
claro, está claro que a maioria de nós esquece dos compromissos que teve e quando encarna, quando vive a situação concreta, para a qual inclusive alguns de nós nos propusemos, a maioria de nós nos propusemos de livre e espontânea vontade, mas mesmo que assim não tenha sido, todos nós fomos pelo menos informados das características gerais da nossa encarnação. Mas de uma forma ou de outra, quando surge a realidade, quando surge a angústia, quando é vivida a situação, as coisas se complicam. Há um ditado popular que fala que a teoria na prática é outra. E isso se encaixa perfeitamente nesse conflito entre planejamento encarnatório e prática da reencarnação. Por fim, fica a questão: quais as consequências geradas para o espírito que desistir da vida ativamente, que se suicidar, em geral e nesse caso em particular? Para isso nós podemos imaginar, voltar à figura da vida encarnada, da vida na Terra, como um hospital perfeito, como uma escola perfeita. Imaginemos um doente rebelde, porque essa é a característica atitudinal mais comum na humanidade: a rebeldia, a queixa, o inconformismo, a pena de nós mesmos. Imaginemos um doente com essa atitude que questiona o médico, pedindo pela alta, dizendo que companheiros seus de enfermaria já receberam alta e ele não. Mas tendo que ouvir do médico: você tomou remédio? Você tem seguido as restrições alimentares? Você tem atendido aos exames diagnósticos e aos demais aspectos do tratamento? Ora, no estudo das consequências da atitude suicida, precisamos considerar essa questão, essa visão de mundo. Estamos num hospital perfeito, onde absolutamente tudo é terapêutico. Do doente que recusa os remédios, os tratamentos, os diagnósticos, rebela-se contra um hospital perfeito, retarda a sua cura e a sua alta, dá prosseguimento para a sua própria dor. Assim como numa escola, o aluno que se rebela contra as lições, contra as provas, contra as atividades didáticas, pedagógicas, também não aprende e repete. Não é assim? O que pode prejudicar a comparação é que as escolas que estão em nossas mentes, os hospitais que estão em nossas mentes erram muito, têm equívocos, têm lacunas, enquanto que nós estamos falando de um hospital e de uma escola perfeitas, divinas. Então, mesmo os casos existentes de dúvidas justificadas
de mau atendimento, de incompetências do sistema de saúde e de educação, nesses casos não cabe. Um hospital e uma escola perfeitos. Então toda a questão fica: por que não atender? Por que não aceitar as lições, não aceitar as medicações, os tratamentos? Nós não confiamos no médico. Nós não aceitamos que temos um problema. São esses dois grupos de causas que nos levam a recusar os tratamentos no hospital perfeito, a recusar as lições da escola perfeita. Um aluno que acha que já sabe tudo não aceita as lições. Um aluno que duvida do professor não aceita as lições. Assim como no hospital também. O doente que não se reconhece doente não aceitará tomar medicamento, assim como o doente que não acredita no médico. Esse tem sido o nosso problema. E quando perguntamos quais as consequências para quem se suicida, a primeira consequência é a consequência do repetente da escola. Ou seja, vai precisar passar novamente pelas mesmas experiências. É a consequência de um reincidente, de uma pessoa que recaiu na sua doença num hospital por não completar os tratamentos. Com um agravante. Porque o suicídio e a repetição de ano agravam os problemas humanos. O suicídio em si traz consequências. É mais ou menos como aquele aluno, aquele doente, espalharem no hospital e na escola uma fama e principalmente trazerem para dentro de si uma autoimagem negativa. A autoimagem negativa será base para maiores dificuldades numa nova encarnação. Nunca dificuldades incontornáveis. A providência divina sempre achará novas didáticas e novas terapias para todos os tipos de doente. Mas não haja dúvida para todos nós. Os remédios e as lições oferecidas agora são as mais adequadas, são as perfeitas. Ainda que exijam lucidez e coragem, são as perfeitas para nós conseguirmos o avanço, o aprendizado e a cura que nós tanto necessitamos. Que essa certeza preencha nossas mentes, nossos corações e nossos dias. Porque só o doente que aceita que é doente, que confia no médico, só o aluno que reconhece a sua ignorância e que aceita as lições, poderão se abrir para uma nova realidade, transformarem e elevarem suas mentes, seus corações e suas vidas. Muito bom. Que toda a Terra, que toda a humanidade ganhe em lucidez e em aceitação pela compreensão maior da vida e pelo auto-reconhecimento dos seus próprios problemas. Muito bom. Nossa saudação para Clarice Beltrame, Domingos Natalo.
Ótima camisa, né, Domingos? Eu também gosto muito dela. É do Casa do Consolador de São Paulo, um trabalho que eu admiro muito. Mônica de Medeiros. Tem vídeos no YouTube que são fantásticos. Eu indico. Domingos Natalo, muito boa noite. Rita de Cássia Monteiro. Ana Afonso. Gugu Souza. Minha gratidão por sua companhia, por sua camaradagem, por sua gratidão. Andréa Santos, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Rosa Nepomuceno, Regina Frutuoso, Felipe Toledo, Luciana Moraes Toledo, Roberta Emi. Muito bom ter a companhia de vocês. Compartilhem esse vídeo de hoje. É fundamental fazermos tudo o que for possível para trabalharmos em nós e no mundo a prevenção e o fortalecimento nosso e daqueles que estão à nossa volta, frente aos inconformismos, à rebeldia em geral que levam ao suicídio. Muita paz e muito bem para todos nós. Compartilhem, espalhem o bem. Vamos multiplicar o pão que vem do alto, o pão que vem das mãos de Jesus. Até a próxima, um prazer. Até amanhã às 18 horas. Tchau.